Seja bem-vindo à nossa aula sobre louvor. Essa é a aula número 1 do curso de formação de ministros do Canto Livre. E a gente está aqui para passar para vocês um pouco da nossa experiência. Mas antes de a gente falar, um pouco sobre louvor e começar a dizer o que é louvor, como ele acontece, vamos falar um pouquinho da nossa experiência. Quem é o Canto Livre? O Canto Livre é, sem dúvida nenhuma, um ministério de louvor. No sentido de que nós temos uma missão, nós temos algo para fazer para Jesus, nós escolhemos trabalhar com louvor. Há 20 anos atrás, um grupo de jovens ligados à Assembleia de Deus do Bom Retiro pensou em fazer algo para Jesus. E esse pensar em fazer algo para Jesus se materializou em fazer missões, ajudando pequenas igrejas, levando o Evangelho, através do que a gente costuma chamar como louvor, como a manifestação da música evangélica. A gente costuma dizer que nós usamos a música como parte, veículo da nossa missão. E o Canto Livre é isso. Esses jovens se juntaram, trabalharam para Jesus, novas gerações se formaram, igrejas foram abertas, foram fundadas. A gente poderia dizer algumas igrejas do Bom Retiro, igrejas que não são do Ministério do Bom Retiro, da Assembleia de Deus do Bom Retiro, e falar sobre elas, dizendo que a gente está aqui tendo trilhado essa estrada, essa caminhada de quase 20 anos, e a gente está trabalhando para Jesus ainda hoje. Eu sou José Júnior, eu sou ministro de louvor, eu sou pastor da Assembleia de Deus do Bom Retiro. Eu talvez seja o mais antigo dos membros do Bom Retiro, dos membros do Canto Livre, digo, em atividade. E nós estamos aqui para falar sobre louvor. Eu gosto de dar essa primeira aula. Eu gosto de fazer você pensar e dizer o que é louvor. Hoje, quando a gente vai no culto, as pessoas dizem: o louvor foi muito bom, o louvor foi maravilhoso, e elas identificam isso com música, e música é parte daquilo que a gente entende como sendo culto. Algumas vezes, essa música se reveste de um caráter que parece que é um show, se reveste de um caráter que parece que é uma apresentação. Outras vezes, isso não tem nada de show, isso não tem nada de apresentação, é apenas a manifestação de algo mais profundo, mais coletivo, mais igreja talvez. Mas igreja seria injusto, porque quando a gente faz o melhor para Jesus e faz uma música muito profissional, ela também pode se tornar um louvor. Mas então, o que é louvor? Se louvor não é música, o que é louvor? Eu gosto de pensar, eu gosto de trazer isso nessa primeira aula, e eu vou estar colocando para você aí os slides. Você deve estar vendo o slide dentro do teu download, do teu vídeo, Eu gosto de falar que na igreja, aquilo que a gente costuma chamar de louvor, e aí coloque, por favor, esse louvor entre aspas, porque numa das nossas aulas nós vamos acabar dedicando uma aula inteira a dizer a você o que não é louvor, e nós vamos dizer que isso que a gente costuma chamar de louvor não é propriamente louvor. Nós vamos ter essa nossa primeira aula falando sobre uma introdução sobre louvor, depois nós vamos dizer para você o que não é louvor, e vamos estabelecer uma base bíblica para louvor, para então reconstruir uma relação de você com Deus, uma relação de você com Deus e uma relação de você com a música, e aí chegar naquilo que é o entendimento do Canto Livre, o entendimento nosso, a partir da nossa reflexão na palavra de Deus, sobre o que seja louvor. E esse é o nosso curso. Eu acabei de dar um resumo muito rápido do que é o nosso curso. Mas então você deve ter aí já colocado na tela um primeiro slide, onde a gente fala um pouquinho. Esse slide fala da introdução, que é isso que a gente está fazendo, mas logo em seguida ele fala de elementos básicos de louvor. Então, olhando esse louvor entre aspas, esse momento de pensar louvor como sendo uma palavra de uso comum, que as pessoas usam até sem saber direito o que é, hoje o louvor da igreja foi ótimo, hoje o louvor da igreja foi maneiro, não é assim que as pessoas falam? Não, o louvor da igreja precisa ser sério, o louvor da igreja precisa ser sacro, Todas essas coisas
que a gente chama de louvor, sem às vezes nem mesmo refletir sobre o que seja louvor. Então, nós gostamos de pensar que existem elementos básicos desse louvor, entre aspas. E tem três coisas que não se afastam desse louvor. Uma é música. Louvor nas nossas igrejas, nas igrejas evangélicas, existe até um termo que eu não gosto muito, mas que eu curvo-me a ele, né? Quer dizer, a música gospel, né? Essa palavra soa muito estranha ao meu ouvido brasileiro, mas ela é bem usada na igreja hoje. Então essa música gospel, esse louvorzão, né? Então a música sempre está presente. A música é um elemento que nunca se afasta, e eu gosto de listá-lo como sendo esse primeiro elemento básico. Então música está sempre presente. Então nós temos músicas dos mais variados tipos. Passeie pelas igrejas evangélicas, passeie pela música gospel e você vai ver sertanejo, né? Tem até o sertanejo mais moderno, de grande sucesso. A gente vai falar, está falando de Regis Danese, por exemplo, né? É um sertanejo sem duo, mas de grande sucesso. Mas a gente pode voltar um pouco mais no tempo e nos lembrarmos das irmãs Falavinhas, né? Lá de Curitiba, e era um sertanejo mais equilibrado, e muitos outros, né? Eu gosto muito de conversar com uma amiga minha, Diná, fundadora do Canto Livre, e a gente lembrava de uma música que é assim: subo o morro, desço o morro, carregando a minha cruz, né? Só não posso deixar de Jesus. Eu não sei se essa última frase é exatamente a poesia que os compositores fizeram, mas do subo o morro, desço o morro, ninguém esquece, né? Subo o morro, desço o morro, carregando a minha cruz, o sertanejo. Mas não só de sertanejo vive a música evangélica, né? Ela tem guarânia, ela tem baião, ela tem samba, embora com muito preconceito por parte de muitas das igrejas evangélicas, mas a música evangélica brasileira, ela tem samba, um pouco samba, ela tem música que não é música brasileira, então, mas a música está sempre presente. Você vai encontrar rock, você vai encontrar disco, você vai encontrar os mais diversos tipos de rock, tanto um rock and roll, rock balada, o samba rock, enfim, tudo que a gente imaginar, o rap, a gente vai encontrar tudo que a gente imaginar que é veículo musical, que é estilo musical presente na nossa cultura, no nosso caldo de cultura brasileira, ela vai aparecer lá. A gente pode questionar os méritos, a gente pode gostar desse, não gostar daquele. Nós temos arranjos clássicos, nós temos músicas mais antigas e mais novas, com uma roupagem para a orquestra. Nós temos todo tipo, né? Todo tipo de viés musical nós temos lá presente. Nós temos aqui com a gente essa diversidade, e essa diversidade não é injusta. Nós vamos discutir esse assunto mais para frente, mas a Bíblia é diversa. Pense o seguinte, pensa comigo. Você está me vendo, você está me ouvindo, pensa comigo. A Bíblia que a gente trabalha, a Bíblia que a gente lê, fala de homens que eram muito diferentes entre si. É bastante razoável a gente imaginar Lucas de toga, barbeado, talvez fosse uma toga helenizada, barbeado, de cabelo curto, não fosse a toga, ele até pareceria um homem moderno. Mas não dá para imaginar Abraão assim. Se a gente for imaginar Abraão, é a mesma Bíblia, mas a gente vai ter que imaginar Abraão de turbante para proteger do deserto, com uma roupa folgada para ficar arejada por baixo. E Abraão não usava roupas íntimas, ou usava. Não faz muito sentido. Então, ao longo do tempo, a Bíblia foi escrita por escritores que viveram durante 2000 anos, retrata experiências de vidas que abarcam um tempo muito grande, começando do Gênesis até Jesus e seus discípulos e os seguidores dos discípulos que escreveram a palavra de Deus. Pegando todo esse período de tempo, né? E aqui não quero ser exato nem preciso, esse longo período de tempo, ela conta histórias que abarcam milhares de anos. E ao contar histórias que contam há milhares de anos, ela nos fala de personagens a quem ela mesma se refere a eles como pais da fé, como heróis da fé, como homens que são inspiradores, como homens que conduzem a verdade. E esses homens,
eles são muito diferentes entre si. O que é que eles têm em comum? Eles têm em comum duas outras coisas que a gente precisa listar aqui como elementos desse louvor, entre aspas, que a gente está falando para vocês. O que é que a gente precisa listar? A gente precisa listar música, que a gente já falou, mas vamos falar de mensagem. É por isso que a gente não faz muito sentido a gente falar de música na igreja. É por isso que eu talvez não goste muito de gospel, né? Que me perdoem os aficionados por esse termo, mas é por isso que eu não gosto muito do gospel, porque o gospel remete à música evangélica, o gospel remete à música, e louvor tem que ser mais do que música. O louvor precisa também de mensagem, não apenas de música. Não é só estilo, não é só veículo musical, não é só uma coisa que pode ser dançante, menos dançante, mais dançante, não é só isso. Não é uma coisa que a gente vai adjetivar como sacra, criada dentro da igreja, inspirada por Deus. Não é só isso. Não é se ela tem uma estruturação harmônica, se não tem, se ela está afinada, se ela está desafinada. Não é isso. Música é um dos elementos, mas o segundo elemento é mensagem. Não dá para a gente falar desse louvor sem falar de mensagem. Esse louvor, ele precisa ter uma mensagem evangélica, ele precisa ter uma vivência evangélica que transcende aos sons, que transcende ao estilo musical. Esse louvor, ele precisa ter algo mais, ele precisa ter mensagem, né? Então ele se torna evangélico quando recebe a carga de mensagem. Ele se torna evangélico quando ele, ao incorporar a mensagem através das letras, né, através da palavra que se incorpora ao som, ele se torna evangélico. Ele se torna evangélico porque ele traz para dentro de si a mensagem de fé, de esperança, de confiança, de que o mundo não é apenas 2 mais 2, que o mundo transcende o 2 mais 2, que o mundo transcende aquilo que é material, que é físico, né? O mundo transcende a isso. Então veja bem, a gente está dizendo que louvor é, acima de tudo, uma composição de coisas básicas que estão presentes junto com a gente, né? Que esses elementos básicos que eu estou descrevendo para ti.